permissão no luto já é o primeiro passo de tudo. Porque as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer que ela não tá bem. Quando ela consegue entender que essa permissão, ela é necessária para conseguir entender o caminho do recomeço, aqui tem uma grande ferida em mim. Eu coloco aqui uma roupa para disfarçar pra ti que eu tô muito bem. Tô ótima. Mas aqui tá ficando com pus, tá sangrando e tá cada vez inflamando mais. Mas cada vez eu vou tampando mais e eu vou me sentindo cada vez pior internamente. Então é importante a gente se permitir ter um momento de tirar as vestes, de olhar com calma, de limpar com calma e perceber que essa ferida hoje ela faz parte de mim. Você pode ter certeza que hoje talvez não faça sentido, dependendo da forma que você está passando hoje. Mas lá na frente você vai dizer, uau, hoje eu sou uma versão muito melhor. Eu não digo também superar ou vencer um luto, porque não existe isso. Pra sempre você vai ter saudade, pra sempre você vai amar. Não tem como eu arrancar isso e nem quero. Faz parte de mim. Como lidar com essa questão de toda hora ficar voltando, depois de ver um gatilho, essa sensação volta? Significa que eu não me curei de fato? Ou isso sempre vai acontecer? Vai lá pro teu banheiro, bota uma música, fica no teu silêncio, que o choro vai vir. Tu precisa silenciar o externo, porque tu tá muito no externo, não tá dentro de ti. Quando a pessoa faz isso, ela vai ter que se escutar, ela vai ter que se encarar. Vou arrancar de ti 34 anos que tu viveu com ela pra te não ter sentido tudo que tu passou. Eu jamais iria aceitar. E eu faço essa pergunta pros meus pacientes. Uma mãe que perdeu um filho de 16 anos. Eu vou arrancar de ti 16 anos. Tu aceitaria? Prefiro deixar ela no espaço que é o espaço dela e ela vai continuar, a história não acaba, a história continua, mas agora aqui dentro de mim. Tá aqui dentro de uma forma muito mais forte. Já passei um pouco pelo luto, ok. Mas lá no fundo eu me sinto culpado. Como é que tu vê nessa questão de culpa dessa pessoa que eu preciso viver? Mas atrás de mim eu sinto uma culpa. Eu não consigo olhar pra outras pessoas. O que tu vê nisso? São poucas pessoas que gostam de falar de morte. É algo doloroso, dói, eu não quero olhar. Mas quando eu olho pra ela todos os dias, quando eu acordo, se eu trago ela presente na minha vida de que realmente, de fato, esse momento vai acontecer, a qualquer momento vai estar aqui presente, faz com que eu aproveite mais, que eu faça escolhas melhores, que eu aproveite mais os meus pais, que eu me permita estar mais com eles, que eu esteja realmente vendo meu pai falar e eu estar ali pegando os detalhes que talvez eu estou na correria e eu não observaria. Ok, passei por tudo isso, passei pela culpa, passei pela dor, passei pelo luto. Como é que essa pessoa que passou pelo luto agora pode ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente? Então, Rose, o que significa ter permissão no luto? Uau, permissão no luto já é o primeiro passo de tudo. Porque as pessoas têm muita dificuldade realmente até de reconhecer que ela não tá bem. Quando a gente passa pelo processo do luto, vem aquela sensação assim do chão que se abre, né? E aí esse chão que se abre faz a pessoa ficar realmente andando e para onde que eu vou. E aí quando ela consegue entender que essa permissão ela é necessária para conseguir entender o caminho do recomeço, já é com certeza um grande passo. A permissão ela é importante para tudo, para poder realmente saber para onde ela vai, de que forma que ela vai, com quem que ela vai, como que ela vai conseguir novamente traçar novos caminhos nesse recomeço, que até então no início parece assim que não vai ter um recomeço, porque, né, é o chão que se abre, é a dificuldade de conseguir visualizar um novo caminho adiante. Mas assim, ó, Rose, como é que eu consigo ter essa permissão? É através de uma terapia? É através até mesmo do meu autoconhecimento? Eu tenho que buscar algo fora ou ela tá dentro de mim? Como é que eu consigo essa permissão para que eu lide melhor com o luto? Ótimo. A permissão, ela vai, claro, o primeiro ponto é a tua autoanálise contigo. Por quê? Não adianta uma pessoa chegar num atendimento onde ela não está ali por vontade própria. Isso é muito recorrente. No luto, tem muitas pessoas que ficam, mas eu dou conta sozinho, é porque realmente estou com essa dificuldade de entender, mas vai passar. E ela vai vendo que aquele vai passar, não vai passando, vai piorando, ela vai se percebendo que ela está se perdendo de si. E aí, quando ela vê que realmente isso não tá legal, que é o momento de se permitir, né? Que ela percebe que, opa, realmente eu tenho que buscar ajuda. E aí, é esse o primeiro passo, literalmente. Então, eu vejo muito assim, que essa permissão vem dela, para que ela possa ter a liberdade de buscar. Não algo que é imposto, algo que é rígido, não tem como dar certo assim. Isso é para tudo na vida, né? O luto, ele é um recomeço, sim, mas a nossa vida, ela é feita de permissões. Então, que eu possa me permitir sempre a buscar o melhor para mim. E só a gente para saber o nosso melhor, com toda certeza. Com certeza. Ô, Rose, eu quero saber essa questão de como não se perder. E também essa questão de recomeço, mas antes eu quero falar para o público, que é o seguinte, eu sei que esse assunto é muito delicado e muito provavelmente as pessoas que clicaram nesse vídeo ou conhecem alguém que está passando por luto, ou é essa pessoa. E eu te digo que se você se sentir mal, vai ter vários gatilhos aqui muito provavelmente, é importante avisar isso, mas
que se você quiser fechar o vídeo, tudo bem, mas volte nele. Volte naquele momento onde que você se sentir preparado para que você possa ouvir algumas coisas aqui, porque a gente vai instruir você para que você tenha uma vida melhor através dos nossos ensinamentos e que tenha essa permissão para lidar melhor com o luto. Tá bom, pessoal? Vai ter alguns gatilhos, vai ter momentos em que você vai se sentir mal, mas eu te peço, dê uma chance para esse episódio mudar alguma coisa na tua vida, para que ele sirva de exemplo para a pessoa que você conhece, que está passando por luto, ou para você mesmo, porque eu quero falar também sobre essa questão de como se preparar para o luto, tá bom? Mas, assim, o que é essa questão, Rose, de se perder? É possível, dentro do luto, a gente acabar se perdendo ao ponto da gente acabar delirando ou acabar ficando muito, muito, muito mal, depressivo, a ponto de acabar atrapalhando mais ainda a questão do luto? Com certeza. Algo que é muito recorrente nos atendimentos, que eu comparo muito com quem chega até ali com a permissão da pessoa, eu comparo muito como se fosse você olhar pela janela, as pessoas vivendo, os carros, o barulho do mundo. E você olha para tudo aquilo, você fica assim, uau, por onde eu começo? Tudo te cansa. O luto entende isso, tudo te cansa, o barulho te cansa, as pessoas que você convivia antes te cansa, até mesmo quem tá do teu lado para te auxiliar te cansa. É um cansaço extremo, é um quadro depressivo que a pessoa acaba entrando, né? E aí, nesse momento em que ela se percebe nesse cansaço, é muito importante que ela precise, sim, silenciar esse mundo externo e começar a escutar mais o que tá dentro dela, porque dentro dela também tá o caos. Então, se lá fora tudo tá barulhento e me cansa, aqui dentro também tá. Então, a forma de me reencontrar, de realmente eu voltar pro meu eu, primeiro ponto é não fugir da dor. E, claro, respeitar o momento também de olhar para essa dor, né? Como foi comentado, a questão dos gatilhos que vai sendo disparados, né? Entendo muito esse movimento, né? O meu processo pelo luto também foi muito nesse sentido de que tinha momentos que eu não conseguia falar sobre, que eu não conseguia digerir sobre, mas é importante a gente se permitir a ir lá e olhar. É importante a gente se permitir a ir lá e dar uma olhada para essa dor que está sangrando. Então, é uma ferida que ela precisa ter o remédio certo, ter o tempo certo para cicatrizar. Não tampar. Porque vamos supor que aqui tem uma grande ferida em mim, me machuquei. Eu coloco aqui uma roupa para disfarçar para ti que eu tô muito bem. Tô ótima. Mas aqui tá ficando com pus, aqui tá sangrando e tá cada vez inflamando mais. Mas cada vez eu vou tampando mais e eu vou me sentindo cada vez pior internamente. Então é importante a gente se permitir a ter o momento de tirar as vestes, de olhar com calma, de limpar com calma e perceber que essa ferida hoje ela faz parte de mim. Só que ela pode também ter um momento de realmente ela ser vista. E quando ela é vista é porque você entende que, uau, tá mais leve. A dor não me engole mais. Hoje ela é minha parceira para minha caminhada de vida. Então a permissão e esse recomeço de olhar para dentro, ela é muito importante pro processo do luto. Tá, mas assim, ó, como é que de fato eu consigo olhar para essa minha dor, olhar para esse meu luto? O que seria isso na realidade de uma pessoa que está passando pelo luto? Ela tem que chorar? Ela tem que olhar para a morte do ente querido, ou até mesmo, sei lá, de algum animal também, porque tem essa questão de luto Sim. com animais. Tem até a questão de luto com questão de trabalho. Ah, perdi um trabalho, acabo ficando no luto. As pessoas acabam achando que o luto é somente na causa de morte. Mas não. E a gente vai entrar nesse assunto também. Claro. Mas o que é isso, de fato? Olhar para minha dor, olhar para essa minha sombra. E principalmente, como é que a gente consegue lidar melhor e até mesmo sair disso? Ótimo. Vem muito no movimento de quê, né? Quando a gente está nesse processo, independente da perda que você teve, que vai envolver o seu luto, como você trouxe, no momento ela tá te engolindo, ela é muito grande. E aí você tem raiva dela, você tem revolta dela, que é até uma das coisas que acredito que a gente vai mencionar aqui, que é as fases do luto, né? Tá. Que é algo que, enfim, deixamos para a hora que você puxar aqui. Mas esse movimento de entender que essa sombra, ela é como se fosse minha inimiga, é como se eu não conseguisse realmente voltar ao meu ritmo de vida. Porque eu tô sempre tentando resgatar quem eu era antes da perda de fato. E aí é como se eu não consigo ser quem eu era antes. O meu eu de hoje, eu vejo que tá em pedaço e eu tento forçar, mas eu não consigo sustentar por muito tempo.
E é nesse momento de não sustentar por muito tempo que eu vejo que eu realmente preciso pedir ajuda e que eu preciso olhar para o meu eu. A partir do momento que você faz esse movimento de pedir ajuda para algum familiar, ou você mesmo de perceber que não tá legal, aí sim a gente vai fazer um movimento o quê? De reconciliação com essa sombra. Que é um processo que não tem tempo determinado. O luto, quando acontece uma perda que vai para o luto, não é uma competição. Não tem quem chega primeiro. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de ver como que vai lapidar isso, né? E aí, assim que ele vai entendendo esse movimento de que eu preciso entrar, seja por pessoas que vão estar incentivando, busca ajuda, conversa mais sobre isso. Essas pessoas que vão estar ao lado é muito importante, mas também vem daqui de dentro para que eu possa entender que eu não tô legal, que eu tô tentando resgatar algo que eu não vou mais conseguir ser, mas eu vou ser alguém muito melhor. Eu sempre comento também isso, que quando a pessoa está nesse processo, ela fica por muito tempo buscando esse eu do passado. Só que esse eu do passado não vai mais existir. Por quê? Porque pós-perda a gente tem uma outra visão de mundo. E aí eu sempre comento muito isso, de que você pode ter certeza que hoje talvez não faça sentido, dependendo da forma que você está passando hoje. Mas lá na frente você vai dizer, uau, hoje eu sou uma versão muito melhor, porque se eu passei por isso, se eu conseguir, eu não digo também superar ou vencer um luto, porque não existe isso. Para sempre você vai ter saudade, para sempre você vai amar. Não tem como eu arrancar isso, e nem quero. Faz parte de mim. Então, lá na frente, você vai perceber que esse conjunto faz muito mais sentido para você, de quem você é hoje, por mais que é um processo doloroso, do que antes. E aí, voltando ao que você me perguntou, esse momento mesmo de acolhimento consigo, ele é muito necessário, porque daí é onde eu consigo entender para onde que eu vou e de que lado que eu vou, porque eu sou a pessoa que sei que eu não sou mais quem eu era antes. Eu consigo reconhecer isso em mim. A gente sabe quem a gente era, quem a gente é e quem a gente pode ser. E a partir desse momento que eu vejo que eu tô sem forças para continuar, é a permissão que entra. Com tudo. Tá, entendi. Ô, Rose, eu quero falar sobre essa questão de que é uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, como tu colocou, Sim. e como é que a gente chega lá, e como é que a gente constrói. Mas eu quero falar também sobre aquela pessoa. Temos as pessoas que vão sofrer com luto, Claro, sim. mas teremos aquelas pessoas que vão virar uma pedra. Uma pedra que ela não sofre. Sim. Ela foi lá no enterro da pessoa, Sim. ela não chorou, Sim. ela não se dá, talvez, a permissão de chorar. Por quê? Ou em algum momento ela tem uma família onde que ela precisa agora se impor e colocar no lugar dessa pessoa que morreu, talvez. Talvez morreu um pai e ela ou ele se coloca como a autoridade. Não posso chorar, não Sim. posso me colocar como triste. Sim. Eu até me arrepio, porque eu fico às vezes me colocando nesse lugar. Aham. Talvez seja uma preparação e a gente vai falar sobre isso também, que eu quero. Ótimo. Mas pra essa pessoa que não consegue sofrer, o que tu diria pra ela? Voltamos à permissão. É? Isso que tu traz também é muito importante pelo fato de que é recorrente, muito recorrente também nos atendimentos, pessoas que trazem bem esse movimento. Teve um caso que me chamou muita atenção, perdeu o pai e realmente precisou ser essa base e acontece muito isso, né? Porque você tem que ser a força, porque no momento vai ter pessoas que vão e tem pessoas que paralisam. E aí, esses que vão, eles entendem que eles que têm que organizar o que precisa no momento. No meu processo de perda também aconteceu isso. Os meus pais e meu irmão, que eu perdi a minha irmã, né? Todos eles ficaram estagnados. E aí, junto com o meu marido que está aqui, junto também com o cunhado, né? Que a gente fez todos os movimentos que precisava para poder auxiliar nesse processo que é pesado. E aí, o que acontece? Pós-perda, teve um movimento que, no meu caso também, eu fiquei 2 meses salvando todo mundo. Porque eu era forte. Mas chega um momento em que essa força ela não consegue ser sustentada. Aí cai. Aí quando cai, aí realmente é um processo depressivo. É um processo depressivo que você precisa novamente voltar a tentar entender o que está acontecendo. Nesse caso de rochas resistentes, o que acontece? Eu percebo também muito isso. Perdeu o pai, não tinha tempo para poder pensar, digerir a dor, tentou levar no peito. Até que chegou um momento onde teve o falecimento de um cachorrinho de 16 anos, na família. E aí, o que aconteceu? Aí veio o choro. Aí veio o sofrimento. E aí, chegava no atendimento e dizia, não entendo, por que com meu pai eu não senti e agora tô sentindo tanto? Aí veio uma culpa muito grande. Mas o que acontece? São lutos como se fossem lutos acumulados. E aí, naquele momento, não era só o cachorrinho em si. Claro, tem um significado muito importante para a família, mas também estava associando um outro tipo de perda.
Recorrente também, perdeu familiares, que foi esse momento de rocha. Mas às vezes algum vizinho, um primo, enfim, alguém mais distante faleceu, você só foi lá no velório. Quando você chega lá, que você vê todo aquele ritual, o comum, você não tá sentindo pela pessoa que se foi, mas automaticamente você vai associar com a sua perda. E aí, muitas vezes, é nesse momento que vem, bem forte. Então, para essas pessoas ter mais resistência, se permita. Como? Não consigo falar com ninguém, não consigo chorar, não consigo. É importante você se permitir a buscar a sua forma de funcionar. Acontece muitas vezes, que eu também recomendo muito, a pessoa percebe que tá com o choro trancado, e aquele choro não sai. Eu digo, vai lá pro teu banheiro, bota uma música, fica no teu silêncio, que o choro vai vir. Tu precisa silenciar o externo, porque tá muito no externo, não tá dentro de ti. Quando a pessoa faz isso, ela vai ter que se escutar, ela vai ter que se encarar. Outra questão que vem muito sobre a questão do luto é o quê? Não consigo dormir. Por quê? Durante o dia, se afoga em trabalho, faz todas as rotinas para não pensar no luto. Quando ela vai deitar, é o momento que ela faz o quê? É o momento que ela tem que olhar para ela. Ela precisa se encarar. E aí, nesse momento que ela fica de frente com ela, que a cabeça não para, aí é onde começa a vir o desespero, começa a vir crise. Aí vem as medicações, que também é um assunto que eu acho que é bem interessante. Medicação é necessária para quando a pessoa não está conseguindo desenvolver esse luto, ela vai ser um suporte para fazer com que ela mantenha pelo menos um ritmo de vida, até com que ela, claro, vai buscar terapia, vai buscar auxílio, para que aos poucos ela possa fazer o desmame. Mas sim, medicação também é necessária em casos específicos, quando a pessoa não está dando conta sozinha. Então, é algo que vai além, vai muito além. Mas é importante sempre também essa permissão. Tem dificuldade, é a rocha, já tome esse cuidado. Porque lá na frente, qualquer novo gatilho pode fazer você cair profundamente, porque são como se fossem lutos acumulados, que você acaba sentindo lá na frente. Essa parte de, pô, se a pessoa não tá conseguindo chorar, ir lá se trancar num banheiro e ouvir uma música triste, eu fiz isso na questão de um término de relacionamento meu, Uau. e eu vejo o quanto isso me ajudou. Muito. De me permitir chorar. Aham. Porque na maioria das vezes a gente fica pensando, não vou chorar, porque talvez aquela pessoa não merece o meu choro. E temos luto também de relacionamento, de um término de relacionamento, por incrível que pareça. Sim. Novamente, a gente sempre liga à morte, mas existem diversas formas de luto aqui. E também a gente pode entrar nesse assunto de relacionamento, claro, tá? Com certeza. Mas essa questão de você se permitir e chorar, pega um filme triste, pega um filme triste de cachorrinho, não tem como. Nossa! Você vai chorar. Sempre chora. E olha só, às vezes as pessoas ouvindo a gente vai falar, não vou chorar, parece bobo, por que eu vou colocar? Faça isso, faça o teste. Mesmo que você já chorou, Sim. existe o choro acumulado, você precisa chorar mais, colocar pra fora. É necessário viver esse luto. Eu posso até acrescentar o fato de que muitas pessoas não choram também, porque ela traz assim, eu tenho que ser forte. Aí eu sempre pergunto, o que é forte? Porque forte é aquela pessoa em que ela cai inúmeras vezes, ela se despedaça por inúmeras vezes, mas ela volta. Enquanto eu tô aqui segurando no peito e não vou chorar, eu tenho que ser forte, ela não tá conseguindo dar conta nem da metade, porque também ninguém dá conta. Mas quando ela tem esse momento de relaxar, soltar o que precisa e volta, aí sim, ela vai voltar com muito mais força. Por quê? Porque é como se fosse uma forma de recarregar. Ela se recarregou. Nesse processo que ela se recarrega, ela consegue realmente digerir as informações, consegue visualizar outros cenários, ela sai muitas vezes dos pensamentos negativos, de sensações que faz com que ela se coloque muito para baixo. Nesse momento que ela faz essa catarse, é o momento que ela solta, ela recalcula a rota e depois ela volta. Porém, eu sempre digo, forte é esse que cai inúmeras vezes. Não aquele que segura, se achando que é a rocha forte. Porque aí, quando vai cair, aí é um tombo muito maior. Agora, quando a gente vai tendo pequenos tombos, a gente vai se reerguendo, vai se fortalecendo e vai entrando a resiliência aí, né? Você consegue se adaptar melhor. E sabe uma coisa que eu tô pensando agora, que é muito importante também? Aí tu pode me corrigir ou acrescentar? Claro. É a questão de que, às vezes, quando a gente se coloca no meio, na questão de, ok, vou ser forte, para ajudar as pessoas, em algum momento pode ser que acabe atrapalhando a sua relação com a outra pessoa, porque ela te vê, tá,
meu irmão tá forte, eu não posso ir ali chorar pra ele, porque eu não quero que ele me veja como frágil, porque ele Uau. tá forte, eu vou ser forte também. Isso acaba atrapalhando. Não é pra colocar a culpa nessa pessoa que está forte, mas Sim. é interessante que essa pessoa também olhe para as outras pessoas que talvez aquele momento onde que ele está querendo ser forte para ajudar a família, Uhum. talvez esteja atrapalhando alguém. Uau. Então é muito interessante que a pessoa olhe para isso também. Ao teu redor, quem está sofrendo do teu lado? Eu posso acolher aquela pessoa? Eu posso chegar e falar, olha, eu estou sendo forte agora nesse momento Uhum. porque é necessário, Sim. mas você pode vir até mim, Sim. conversar comigo sobre o teu luto, eu vou te entender, a gente pode chorar junto e vamos passar por isso junto. Porque na maioria das vezes, aquele teu momento onde que tu quer ajudar, tu acaba atrapalhando em algum momento. Como é que tu vê Nossa, isso? muito boa a tua fala. Muito boa pelo fato de que quem quer ajudar também não sabe pra onde vai. Uhum. O mundo caiu pra ambos. Mas quem tá realmente passando pelo processo de dor, vamos supor, né? Um pai, uma mãe, um irmão, enfim, os parentescos mais próximos. Vamos falar bem essa parte de morte mesmo, né? Tá. De pessoa. Quando acontece esse movimento, faz com que essa pessoa, ela também acabe entrando no vitimismo inconsciente. Porque a minha dor é maior. Foi o meu pai, foi a minha mãe. E quem tá de suporte ao lado, ela entende isso, só que ela não consegue também ver que a pessoa tá mal. E ela também fica na mesma sensação do chão ter caído. E essa pessoa que tá ao lado também perdeu. Só que ela fica meio que numa comparação inconsciente. De tipo, não, mas ela realmente tá sofrendo muito mais. E isso inconsciente é muito pesado pra família. Por quê? Normalmente quem tá no processo de luto, no início principalmente, às vezes fica mais de cama, não quer ver muitas pessoas. E quem tá ao lado e quer ver a pessoa bem, levanta, acorda, vamos sair de casa, vamos fazer outra coisa. E a pessoa, não. Aí é onde começa a ficar essa questão de inconveniência. Que até é algo legal trazer, quando é casal, existe uma taxa bem significativa de casais que acabam se separando no processo do luto. Por quê? O parceiro que está auxiliando é o que vai receber toda a bomba, toda a carga. Porque a pessoa tá mal com ela mesma, não tá conseguindo associar a dor, essa pessoa quer resgatar ela, mas incomoda, então é como se fosse o alvo. Ela traz o alvo da dor, da raiva, da revolta para essa pessoa que quer ajudar. Então, eu sempre comento muito isso também nos atendimentos, a importância também dessa rede de apoio. Para quem não tá conseguindo pedir ajuda e que tá ali muito isolado, é o quê? Não seja aquela pessoa que chega e diz, tinha que ser assim, descansou, foi a melhor coisa que aconteceu, agora tu consegue descansar também. Essas formas de trazer esse apoio não é legal porque não é que a pessoa quer ouvir. O que ela precisa é o silêncio. Principalmente quando a gente diz assim, ó, Rose, eu não sei o que falar para uma pessoa que está em processo de luto. Não fale. Apenas esteja presente. O que é estar presente? Do lado, em silêncio. Eu tô aqui. Um abraço, porque o abraço você está retribuindo um amor inagualável naquele momento, e quando você abraça a pessoa, você está igual para igual. Então, tem momentos que não tem muito o que falar, é realmente o silêncio. E quando você iniciou ali trazendo essa questão, né, de que um chora, o outro não chora, tem um caso que eu acho muito interessante trazer, que foi o Dia das Mães, atendendo uma mãezinha que perdeu o filho, e todos os anos a família se reunia, né, na mesa, com todos os filhos, e esse filho que ela perdeu era um jovem, era, digamos, a diversão da casa. Ela estava em desespero, como que eu vou passar esse Dia das Mães sem ele? Nesse momento, a gente tem que trazer a clareza de que você tem os mais filhos, você continua, mas não é isso que ela quer ouvir. Porque ela tá em pedaço. E nesse momento, por ser mãe, ela ficava nessa de que eu não posso chorar na frente deles, porque eu sou a base principal. E ela veio assim, bem nesse movimento de que tava na dúvida se ia fazer esse almoço ou não. Aí eu propus pra ela, vamos fazer o seguinte, vê se é leve pra você, depois você me conta. Faz o almoço Dia das Mães junto com eles, todo mundo se reúne. E se você vê que o choro vem, não segura. No momento do almoço, você diz, meus filhos, a mãe ama vocês. Mas hoje tá faltando um pedaço da mãe. Eu sei que vocês sabem que eu não tô legal, mas por vocês eu estou aqui. Mas eu tô com uma saudade do irmão de vocês. E deixa esse choro vir. Por quê? Porque nesse momento você vai ser mãe e você vai acolher eles que querem a mãe também. Porque, querendo ou não, uma mãe que tá com dor de um filho que ela perde, por mais que ela tenha os outros filhos, ela precisa digerir a dor dela e ainda ser colo pros outros filhos. Só que qual é o entendimento que muitas pessoas têm? Eu tenho que ser forte, então tá tudo bem, como se a vida fosse normal. Mas não. E assim foi. Depois, na próxima consulta que ela veio,
sorrisão, leve, e trazendo o quanto foi especial e lindo, porque realmente aconteceu esse movimento, e ela viu os filhos chorar, que até então não tinha visto os filhos chorar. Por quê? Porque os filhos estavam com o mesmo sentimento. A gente tem que ser forte pra mãe não chorar. Então, quando um chora, quando um diz, eu não tô legal que eu tô sentindo falta, todos os outros vão se permitir a sentir. Então, todos os outros vão se abraçar, vão chorar. E qual é o resumo da ópera, como se diz? No final, todos conseguiram comer, começou a vir as lembranças, começou a vir, se tivesse aqui, a gente ia falar isso, isso e isso. Porque você quebra aquele peso. Você traz a presença em forma de presente, agora de forma leve. Não como o peso que era. Porque qual é o peso? Todo mundo segura, come, disfarça que tá bem, cada um vai pra sua casa chorar, se trancar. E o luto, ele é muito solitário, mas é muito importante que ele seja compartilhado. Que seja no silêncio, que seja no choro, na presença. Isso é importante. Essa parte de mãe, de pai, eu confesso que me deu vontade de chorar. Tenho meus pais vivos. Sim, E eu ainda quero tocar nesse assunto de preparação, tá? Claro, mas vamos lá. Quero entrar num assunto ali onde que a gente falou sobre... Eu acho que eu vou chorar em algum momento desse podcast, eu tô sentindo. Eu tô bem Se emotivo. permita. Vou sim, com certeza. Eu já chorei várias vezes aqui nesse podcast, sim, é muito bom. Mas assim, Rose, naquela parte onde que tu falou, fica ali do lado, quietinho. Aí eu dou até mais um pouquinho a mais, tá? Tá. Se a pessoa começar a falar, não traga solução. Ótimo. A não ser que ela peça. Ótimo. Porque isso é muito importante para pessoas que estão passando por qualquer tipo de problema. Ótimo. Qualquer tipo de problema. Sim. Eu só quero descarregar, eu só quero falar. Não é um momento de trazer solução. Ser ouvida. Não é hora de ser aquele cara onde que... Não, vou resolver agora o problema dessa pessoa porque ela vai se sentir melhor. Não é isso que a pessoa quer. Não é. Não é. É cansativo. Fica cansativo. Não é aquele momento, é o momento onde o acolhimento deve vir. Com muito certeza. interessante isso, bem legal. Muito, e isso agrega muito porque realmente as pessoas vão entendendo a forma de funcionamento. E quando tu traz essa questão de apenas escutar, essa escutativa, é o olho no olho, tipo, eu te vejo, eu te entendo, eu sei que tá doendo, eu imagino, ou até é até difícil imaginar a tua dor, mas eu tô aqui contigo. Isso realmente é a sensação de que eu não estou sozinho. Não essa questão mesmo de buscar o de imediato. E aí vem muito forte isso que tu traz nos atendimentos, por quê? Porque desde quando a pessoa faleceu, ela não conseguiu conversar com ninguém próximo de dizer o que ela sentiu quando chegou a notícia. O que ela sentiu quando ela precisou ter ação para escolher a roupa, para ir lá na funerária, para todos esses movimentos que são densos, sabe? E que acontece. Aí a gente também vem um outro ponto que é o quê? O tabu que existe de falar sobre morte. A gente tem as crenças. Não fala, bate na boca porque vai atrair. Isso é o pior erro, porque precisamos falar sobre isso. Todos nós estamos aqui numa missão, nesse plano terreno, e todo mundo vai passar. Só que ninguém quer tocar, porque dói. E aí, pelo fato de doer, eu não vou falar? Não, eu preciso falar sobre. E aí, quem tá passando por esse processo, precisa muito falar sobre. Precisa soltar toda essa carga. Olha a bagunça que ela tá. É uma bagunça gigante. É gigante. Tá. Aí, Rose, teremos pessoas, vamos supor que deve existir, pessoas onde que receberam ali o luto, estão em luto, perderam tudo, estão sozinhas, não tem com quem conversar, ou às vezes até tem. Qual seria a melhor maneira para ela lidar com esse luto, sendo que ela está sozinha? Ela é escrita, falando sozinha? Eu já tenho a minha ideia. Até dei um spoiler aqui, que é a questão da escritativa, que é muito importante na psicologia. Mas pra ti, o que seria? A tua pergunta dá pra ir pra dois lados. Pra mim, Rose, da minha forma de luto, ou como pra mim, na visão do luto geral. Tá. Pra mim, Rose, como que funcionaria? Eu, Rose, sem estar associado ao luto, de auxiliar as pessoas em luto. No meu caso, música é muito bom. Eu me conecto muito com música. Eu choro muito com as letras das músicas. As minhas orações é um momento em que eu me conecto muito. A praia é um lugar que eu me conecto muito, 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 muito. É um lugar que eu realmente, assim, sinto a presença que eu preciso naquele lugar. Girassol, porque me conecta muito com a minha irmã, que já faleceu, que até fiz a tatuagem pra ela, que é muito comum no luto, depois de muitos processos, você homenagear a pessoa. Eu, Rose. Agora, auxiliando as pessoas em processo de luto, aí eu digo, o que é melhor pra você? O que é melhor pra você? Você já me disse que é a escrita. Por quê? Porque você funciona muito bem escrevendo e soltando o que precisa soltar. Sim, demais. Vai ter pessoas que a escrita vai ficar
Não vai vir nada. Boa. Uhum. Então, realmente, o luto, ele é um movimento que faz a gente se conhecer muito. Porque eu preciso fazer essa autoanálise. No dia a dia, o que a gente faz? É daqui para fora. Na verdade, é muito de fora para dentro. Porque a informação vem, eu tenho que me enquadrar e tenho que fazer. O luto, eu preciso olhar daqui de dentro para fora. Então, é um momento que você realmente precisa silenciar tudo e todos e olhar dentro de ti, como que eu funciono. Tem casos que me chamam a atenção, porque é o mesmo familiar. Vamos supor, uma irmã que perdeu um irmão e a mãe que perdeu o filho. Nos atendimentos, a mãe, ela precisa de foto por tudo. Ela coloca foto em todos os cantos, ela tem um lugar que é tipo um santuário que ela criou, por tudo. Ela precisa ver, ela precisa ouvir. A irmã não consegue. Ela chega em casa, aquilo pesa. Aquilo tudo que ela olha pesa. Ela não consegue ouvir. Por quê? Porque é a forma delas funcionar. Elas perderam a mesma pessoa, porém, em situações diferentes na hierarquia familiar. Mas é uma pessoa muito importante para elas. Só que cada uma tem uma forma de reagir. Uma precisa toda semana ir no cemitério, a outra não quer nem ir. Então, por isso que eu digo, é importante a gente ver como que a gente funciona. E nesse ambiente familiar, é importante a conversa entre elas. Para mim, pesa, mas se para você faz sentido, e aí vamos encontrando um equilíbrio, onde a gente vai ver o que é mais importante para um, o que é mais importante para outro, até que chega um ponto em que fica equilibrado. A foto que me incomodava não incomoda mais. A ausência da foto que me fazia falta não me faz mais. Porque a gente consegue daí aprender a minha forma de funcionar, mas as pessoas que também estão convivendo comigo. Isso é muito importante. Então, a forma certa não existe forma certa. Tá. É a minha forma, é a sua forma, é a sua forma, é a forma de cada um. Uhum. Tá, eu sei que tu já me deu a resposta, mas Tá. eu quero me colocar no lugar das pessoas que querem ouvir essa minha pergunta. Tá bom? Ótimo, vamos lá. Vai ser praticamente a mesma resposta, mas eu acredito que as pessoas precisam ouvir. Tá. Passei pelo luto. Uhum. E eu tô com aquela dor de apagar as fotos. Uhum. De remover as fotos, os quadros da minha parede. Talvez até parar de conversar com os amigos do meu marido, ou as amigas da minha esposa, Sim. ou os parentes. O que essa pessoa deveria fazer? É realmente, novamente, sentir, observar, ver como é que ela lida com isso, como tu já falou. Pode até chover no molhado novamente. A gente precisa responder a pergunta de quem tá sofrendo também com essa questão de, ok, eu tô com o celular aqui na mão, eu tô com os objetos, eu tô com a roupa do meu marido, eu tô com a roupa da minha esposa, eu tô com as roupas da minha mãe, do meu filho. O que eu faço agora? Primeiro ponto. Respirar. Porque quando a gente respira, a gente vem pro momento presente. E muitas pessoas que estão nesse conflito, ela não sabe nem onde ela tá. Principalmente se é recente. Porque a primeira sensação que a gente tem no corpo é uma dormência. E essa dormência dá uma sensação de que não é verdade. Não tá acontecendo isso. Não pode. Não é real. E ela fica nesse movimento de negação que não tem nada a ver com as fases, mas ela fica nesse início da negação, porque é algo impactante na vida dela. Enquanto ela tá nessa negação, começa a vir muitos gatilhos nesse movimento. De tipo, vou apagar, vou atirar, vou doar tudo, vou fazer isso. Primeira coisa é respirar. Respira e vê aonde você está no aqui e agora. Você tá conseguindo entender que realmente eu perdi essa pessoa, aconteceu isso, passou por esse processo? É realmente você se localizar. Sabe quando a gente pega o GPS, que a gente coloca onde eu estou e para onde eu vou? Para poder ver a rota que eu vou seguir? É esse momento de para, respira e para onde que eu vou? Para depois eu começar a criar as estratégias para conseguir realmente ver os passos a serem dados. Isso que tu traz também é muito recorrente, que até um caso que aconteceu foi do filho vir com os áudios da mãe dele para mim, chegando ali para mim, desesperado, não aguento mais, não consigo mais ouvir, apaga tudo, pelo amor de Deus, aquele desespero. Nesse momento, o que eu fiz? Peguei a conversa, arquivei e disse, tudo bem, no seu tempo. O tempo de hoje é um tempo que você não consegue associar e ouvir. Mas lá na frente, tu vai me agradecer. Porque tu vai lembrar dessa voz aqui, que é a melhor voz do mundo pra ti. Deixa aqui que no teu tempo, ela vai fazer muito sentido. E hoje, de fato, eu recebo muitas vezes ele me dizendo, Rose, hoje foi o dia que eu abri essa conversa, e a voz da minha mãe, que delícia, muito obrigado por aquele movimento e tal. Mas na verdade é por quê? Porque a pessoa está em desespero. E quando a gente está em desespero, a gente não consegue assimilar muitas coisas. Então, eu vejo que é o respirar.
Muitas vezes também acontece no processo de luto as crises, né? Crise de ansiedade é uma das mais fortes que aparece. Por quê? Eu não tô conseguindo assimilar, eu tô só jogando pra dentro, só jogando pra dentro. Mas eu preciso dar conta, eu tenho que fazer, tenho que fazer. Então, no momento que realmente você percebe que tá entrando nesse pico do ápice, é parar tudo, respira, te conecta onde eu tô, o que eu preciso fazer, mas é realmente parar. É o parar pra ver o que faz sentido pra mim nesse momento. Porque tem outra situação também nessa tua pergunta. Eu tenho as minhas informações, mas eu também tenho muitas informações ao redor. É alguém que falou que o certo é tudo a tudo. O outro disse, deixa por mais tempo. O outro... É muita informação. E aí é uma carga tão pesada que tu tá descansado, tu não quer mais, tu não quer pensar. É muito recorrente também, vi muito assim, ó. Se existisse um interruptor que eu fosse lá, desligar, será só o que eu precisava pro momento. Então, se eu estou com essa sobrecarga, por que eu tenho que resolver isso agora? Eu tenho que também ter um cuidado e amor comigo. Eu preciso também respeitar o meu momento. Isso aqui talvez eu possa deixar pra depois, porque agora eu não tô bem. Então eu vou respirar. Então, realmente não tomar decisões logo que acontece. Com Esperar um certeza. tempo, o seu tempo. O seu O tempo. seu tempo. E aí eu quero tocar num assunto bem pertinente que acontece muitas vezes, que é a questão de acabar colocando um vício dentro desse luto, que é o que acontece muito. Muito. Ou a pessoa começa a se tornar viciada em algum tipo de droga, ou até mesmo viciada em algum tipo de consumo, seja ele pela internet ou não, ou de comida também. Sim. Aí, o que eu quero te fazer com essa pergunta é o seguinte: como é que uma pessoa consegue observar que ela já está, ao invés de olhar para o luto, se percebendo no vício? E, principalmente, como é que ela consegue voltar um pouquinho para trás e falar, não, ok, vou dar uma baixada nessa questão aqui do meu vício. E aí, outra coisa também, eu vou jogando várias perguntas, tá? Sim, Depois eu posso voltar nelas que eu vou me lembrar. Então é isso que eu vou respondendo. É assim, ó. Tá, agora eu me vejo viciado. O que eu tenho que tratar primeiro? É o vício ou é o luto? Ótimo. Essa tua colocação me trouxe aquela analogia que eu faço com eles das portas. O luto veio, foi muito impactante, foi algo profundo pra mim. Eu pego, jogo tudo numa portinha, tranco ela 7 chaves e digo: doeu muito, não vou olhar pra ti. E vou seguir a minha vida. Só que ao seguir a minha vida, eu não consigo mais ser aquela que eu já fui. Tô tentando resgatar quem eu sou. E aí, nesse meio tempo, tá muito pesado. E aí começa a aparecer esses vícios mesmo. Por quê? Porque eu tenho que ter uma descarga. E aí, nessa descarga, são os vícios momentâneos. Pra dar uma relaxada rápida, mas depois eu tenho que voltar. Só que nesse movimento de voltar pra vida, além desses vícios que aparece a dor. A dor chegou, ela tá trancada a 7 chaves que eu disse que não ia mais olhar, eu vou pro vício. E assim eu vou tentando levar. Esse vício era algo leve e começou a ficar mais intenso. Por quê? Porque eu não estou olhando pra essa porta que eu fechei as 7 chaves. Sim. E isso não é só sobre luto, são sobre vários tipos de perda que isso acontece. Muitas perdas a gente tem esse movimento de fazer o quê? Refúgios para não olhar para o que precisa ser olhado. Quando chegar lá na frente, que eu vejo que realmente essa dor não passou, ela só se intensificou, que eu começo a perceber que outras coisas ao meu lado acontecem e antes que eu não tinha tanto sentimento, agora tá ficando cada vez mais aflorado. O vício que era pequeno ficou muito grande. Eu tenho que voltar. E aí esse voltar tá muito associado lá do início da nossa conversa. A permissão para pedir ajuda. A permissão para reconhecer que eu não tô bem. A permissão para fazer um movimento. E aí essa permissão é realmente eu ir voltando aos poucos no meu tempo, eu ficar de frente para essa porta e falar para ela, ok, você existe, até então eu te evitava, mas eu preciso olhar para você. A gente vai abrindo aos pouquinhos essa porta, a gente abre ela, dá aquele primeiro impacto, que normalmente acontece muita catarse, porque a pessoa segura por muito tempo. Depois ela vai entrar, e assim que ela entra, ela vai começar a processar tudo aquilo que ela evitou. E aí é nesse momento que a gente vai conseguir ir percebendo o que precisa ser alterado. Entre o vício e entre a dor, eu penso na raiz primeiro. Eu preciso olhar para a dor para que eu possa me livrar depois desse meu vício. Então, não adianta eu deixar a porta trancada a 7 chaves, vou tentando tratar isso aqui, porque daí que acontece? Sai esse vício, aparece outro. Por quê? Porque a dor tá aqui ainda. Ela continua pesada, como se fosse um elástico. Eu vou, mas ela puxa. Eu vou e puxa. Então,
Preciso cortar esse elástico. Preciso cortar esse vício. Preciso cortar essa dor. De que forma? Não cortar de não existir, mas eu voltar lá e digerir ela, processar ela. E aí traz muita questão de, vamos supor, faz 4 anos e 10 meses que eu perdi a minha irmã, que está inclusive hoje é aniversário dela, de 39 anos hoje. O que acontece aqui, nesse movimento aqui dela, né, de todo esse processo que foi vivido, é muito importante que eu possa olhar profundamente toda essa dor que foi vivida, que foi digerida, tudo que eu passei, desse momento que eu fui, que eu voltei, que resgatei, e agora aqui eu trazer todo esse meu processo de resiliência. E agora eu olhar para aquela minha sombra de antes, de que ela continua, mas de uma forma mais suave, mais leve. Hoje eu consigo olhar para a dor não mais me engolindo, mas ela encontrou um espaço dentro de mim. E aí, se tu falar assim pra mim, Rose, vamos fazer o seguinte, tu não vai mais sentir o teu processo de luta, a tua dor do luto, eu vou arrancar de ti, quantos anos que a tua irmã faleceu? Ela faleceu com 34 anos. Então tá, eu vou arrancar de ti 34 anos que tu viveu com ela pra te não ter sentido tudo que tu passou. Eu jamais iria aceitar. E eu faço essa pergunta pros meus pacientes. Uma mãe que perdeu um filho de 16 anos, eu vou arrancar de ti 16 anos. Um filho que perdeu um pai de 70 anos e ficou com um pai da idade que a pessoa tinha, que seja uns 50 anos. Eu vou arrancar de ti 50 anos. Ninguém aceita essa proposta. Pois é. Tu aceitaria? Jamais. Jamais. Por quê? Faz parte de mim, como é que vai arrancar? Eu prefiro acomodar ela aqui, prefiro deixar ela no espaço que é o espaço dela, e ela vai continuar, a história não acaba, a história continua, mas agora aqui dentro de mim. Esses 50 anos, 60, 20, 10, diferente de quem for, tá aqui dentro de uma forma muito mais forte. Porque daí é onde eu te digo que chega a tua melhor versão. Porque tu era alguém antes, tu passou pela perda e tu vai seguir. O teu seguir é alguém que tu jamais vai conseguir resgatar e reconhecer e ver o quanto tu é gigante. Porque tá aqui dentro. E é aqui dentro que tu faz diferença. Eu sempre digo, hoje os meus olhos não são só os meus. Hoje os movimentos que eu faço não são só os meus. Por quê? Porque eu sou movida por alguém que foi muito importante pra mim e que hoje me motiva a estar indo pra frente. Da mesma forma é essa mãe que perdeu, um pai que perdeu, uma irmã que perdeu, um marido que perdeu. Porque ele vai continuar, mas com essa sensação e a certeza de que ali houve um cumprimento de uma missão. Então, é muito mais forte quando a gente traz essa consciência de realmente você se permitir a entender que esse processo tem que ser vivido, digerido, desse vai e vem, de volta a essa porta, olha para ela, vive ela, e depois você pode deixar a porta aberta. Você vai e volta quantas vezes quiser durante o dia, porque a porta tá aberta, tá leve, entende? Esse é o processo de leveza, porque tu te permite olhar. Então, jamais eu permitiria alguém arrancar de mim esses anos que foram vividos, porque eles fazem parte de mim. E se faz parte de mim, eu tenho que abrir essa porta. Eu tenho que olhar pra ela. Pô, que interessante essa tua pergunta. De verdade, ela é muito valiosa. Valiosa de verdade pra pessoa se colocar na cabeça dela algo que jamais teria passado na cabeça dela. Eu não vou arrancar esse tempo todo que eu tive com a minha esposa, com meu marido, pra eu nunca mais sentir esse luto. Muito valiosa. Agora, Rose, eu quero falar sobre culpa. Antes da gente entrar nessa questão da melhor versão, porque primeiro a gente vai falando das dores, de como se cuidar, e aí depois a gente vai pra melhor versão ao decorrer do episódio, tá, pessoal? Eu quero falar sobre várias questões de culpa. Certo. A primeira, vamos entrar na questão de relacionamento, ok? E aí depois a questão de culpa de algo que a pessoa fez, a pessoa acabou morrendo e aí ela se sente culpada. Eu acho que isso daí é bem interessante, várias pessoas passaram por isso. Sim. Mas vamos no relacionamento primeiro. Tá. Meu marido morreu, ou minha esposa morreu. Já passei um pouco pelo luto, ok. Me sinto um pouquinho melhor. Mas lá no fundo, eu me sinto culpado de olhar para outras pessoas. Eu não falo nem de tentar me relacionar. Eu falo de começar a subir uma chama de interesse. Será que eu devo? Será que eu não estarei traindo a minha mulher? Traindo o meu marido? O que essa pessoa estaria pensando, se ela acredita e tudo mais, nessa questão de religião mais? Claro, de crenças, né? De crenças. Como é que tu vê nessa questão de culpa dessa pessoa que eu preciso viver, mas atrás de mim eu sinto uma culpa, eu não consigo olhar para outras pessoas. O que tu vê nisso? Isso é muito importante. Quando chega pra mim no consultório isso, a primeira coisa que eu sinto assim, quando a pessoa tá falando é: ai, que bom que chegamos nessa parte. É.
Porque se ela chegou nesse momento, ela já conseguiu já digerir muitas coisas antes. Se ela tá nesse momento de começar novamente a permissão daqui pra frente, já conseguimos olhar pra esse luto de uma outra forma. Só antes de responder isso, é importante trazer que o luto, ele sempre vai vir com culpa. Tá. Sabe por quê? Se eu tivesse ido no médico tal, se eu tivesse vindo aqui, se fosse assim, se esse se, ele atormenta a cabeça de muita gente. Porque a gente não tá querendo aceitar o que aconteceu. Então, o se vai vir pra tentar encontrar um outro cenário. É como se fosse pra mim fugir da realidade. Então, eu preciso botar o se pra tentar imaginar se eu tivesse levado no outro médico, talvez... Entende? Esse se, ele é bem danadinho. Mas quando a gente chega nesse tipo de culpa que tu trouxe, eu gosto muito. Por quê? Porque é um momento que eu digo de florescimento. A pessoa está começando a se permitir a florescer nesse processo de dor. É recorrente e tem casos hoje bem ativos, está acontecendo isso, de que a pessoa está começando a se sentir mais leve, está se sentindo mais bonito, está começando realmente a... Opa, acho que seria interessante eu ter alguém porque eu mereço. Só que ao mesmo tempo vem essa sensação de culpa. E aí o que eu preciso fazer com essa pessoa e o que essa pessoa precisa fazer? Vamos voltar para aquela partinha novamente. Com certeza. Se significa que a gente tem essa sensação de que eu estou traindo, que existe uma culpa ou isso, aquilo, tem coisas que estão mal resolvidas. Mas como que eu vou resolver se a pessoa não tá mais aqui? Pois é. Eu preciso voltar para esse quartinho e ver a minha dor. Por que eu tô sentindo essa culpa? Voltando para lá, para esse lugar, é onde eu vou olhar de que forma que essa pessoa está hoje incluída na minha vida. Eu consigo hoje pulsar vida por mim e por ela? Ou eu tô numa sensação de que não, realmente ela morreu e acabou? Realmente foi algo que desligou? Nunca acontece, porque se eu tô com a culpa é porque ela tá junto comigo. Por estar junto comigo, eu preciso trazer daí leveza pra isso. E entender que a nossa missão juntos foi concluída nesse plano aqui. Eu digo plano, depende da sua crença, mas porque a gente sabe que a gente tá aqui e depois a gente, enfim, vai ter um outro processo que até então não se tem algo comprovado, mas cada um tem a sua crença. E isso é muito importante. Mas se eu sei que aqui vai chegar um momento onde eu vou ter este fim, eu preciso realmente olhar para o meu momento de por que eu tô aqui ainda. Se eu continuo, eu posso me permitir a continuar. Então, que eu possa continuar por mim e por ela. E aí, o que acontece? Vamos supor, né? Vou pegar um caso específico que me veio. Essa pessoa tá conhecendo alguém agora e ela veio com essa queixa também de culpa. E ela, no início, assim, como é que eu vou começar a cozinhar com essa pessoa se eu sempre cozinhava junto com meu marido? Como é que eu vou em tal lugar se antes eu sempre ia comigo? Aí eu olhei pra ela e falei, eu assim, tá, mas tu vai realmente excluir ele da tua vida? Ele não faz mais parte. Ela assim, não, jamais, ele faz parte. Assim, essa pessoa que tu vai conhecer, primeiro ponto, ela precisa entender que você viveu esse relacionamento. Porque você traz isso com honra. Essa pessoa fez parte de ti. E, consequentemente, além de fazer, ela continua fazendo. Porque hoje tu pulsa a vida por ela. Então, lá nesse jantar, essa pessoa vai ter a compreensão de entender que talvez nos primeiros tu vai te sentir um pouco emotiva, que tu vai sentir um pouco mais a dor, mas a importância de compartilhar com ela do quanto tá te permitindo a uma nova fase. Então, nesse momento, o fulano, ele gostava de fazer assim. Tu pode trazer isso, porque tu vai também trazer esse movimento da pessoa. Não significa que, que peso, daí a pessoa vai estar sempre no relacionamento. Não. Ela vai fazer parte desse relacionamento com respeito. Com uma forma de que ela não foi excluída. Ela é incluída, só que de uma forma leve, de respeito. E você segue com esse companheiro, com essa companheira, entendendo o que você viveu atrás. De uma forma leve. Então, a partir do momento que a pessoa começa a fazer esses movimentos de incluir dessa forma leve, ela percebe que ela não precisou apagar. Tipo, não, aqui terminou e aqui começa um novo. Não, ela entende que tudo que eu vivi continua. Lembra do tal de arrancar? Não arrancou. Os 25 anos, ou ele, os 30 anos que conviveu com a esposa, não foi arrancado dele. Porque ele tem ali as lembranças, os filhos, continua essa memória. Então, por que eu vou arrancar porque eu conheço outra pessoa agora? É diferente de um término de relacionamento. Que aí sim, ali você fechou um ciclo, você teve a oportunidade de fechar porque ambos queriam fechar esse ciclo. Foi um término em conjunto. Agora, quando a gente traz a questão de morte, muitos não queriam, né? Que a morte em si acontecesse. E aí, nesse movimento, você não deixa você não corta isso, você mantém essa presença viva.
E fica tão leve, fica tão saudável isso. É muito bom. E o respeito que tem entre o companheiro e a companheira. Então vamos falar sobre respeito agora. Claro. Assim, ó. Ok. Me casei ou estou namorando com alguém que passou o luto de um relacionamento. Tá. Até onde eu posso me impor na questão de estou me sentindo mal de tantas vezes que essa pessoa está voltando a falar sobre o relacionamento. Porque aí, ok, eu preciso deixar bem claro que são pessoas. A pessoa vai entender o luto da outra pessoa, mas ela também é uma pessoa individual. Ótimo. Ela vai sentir ciúmes de uma pessoa que morreu. Parece loucura, eu sei. Mas acontece. Mas acontece. Uau, muito. E ela não quer passar por isso, dependendo se é uma pessoa boa, boa ou ruim, né? Sim, Mas até onde essa pessoa ela pode se impor? Até onde ela pode chegar e falar, olha só, eu não gostaria tanto. E é difícil. Muito. Essa conversa é muito difícil. Muito difícil. Muito. É difícil até falar aqui. Mas é necessária, tá? Com certeza. E aí vamos falar sobre isso. Mas até que ponto essa pessoa pode chegar e falar, eu não me sinto à vontade quando tu fala do teu ex. Eu sei que ele morreu. Você está passando pelo luto, você está melhorando. Vamos falar dele de outra maneira, de outra forma, em outro momento. Como é que se deve ter essa conversa? E principalmente, existe um limite para isso? Com certeza. Isso é para tudo. Desde a perda significativa, né, de morte, como também em qualquer outro cenário. Que é aquilo que eu sempre digo. A partir do momento que eu entro em mim e que eu me conheço, eu faço assim pra ti. Daqui pra cá, pode chegar. Daqui pra cá, é o meu espaço. E quando tu traz essa questão, né, de um parceiro, uma parceira que tá se sentindo incomodado com essa ausência, em qualquer situação do relacionamento, a comunicação é algo muito importante. Então, se eu tenho respeito por ela, vejo que isso faz bem pra ela, mas tá fazendo mal pra mim, eu preciso comunicar. E essa comunicação, ela precisa realmente, como tu trouxe, é difícil de ser falada, mas precisa, mas com muito cuidado. Você vai indo, você conhece com quem você está convivendo. Você sabe quem é essa pessoa que você está convivendo. Então, vai observando qual é o caminho que tu pode chegar de uma forma leve, sem ofender, sem dizer, vamos excluir essa pessoa, não pode mais estar aqui. Não, você vai trazer a inclusão dessa pessoa, porque você não vai arrancar dela, mas você vai trazer o quanto está te incomodando. Então, tu tá fazendo o quê? Você faz isso pra ela, de limite, e ela também vai ter esse espaço de fazer o limite dela. Ambos vão trazer essa conversa de uma forma sadia, de adultos, para conseguir trazer essa consciência. Mas a comunicação, ela precisa ser clara, respeitosa, com muito cuidado, mas ela é muito necessária. A partir do momento que vê que a pessoa tá muito falando sobre, extrapolou, é equilíbrio. É necessário incluir? É, mas também não dá para extrapolar muito. Aí observar cada cenário. Tá buscando ajuda? Tá conseguindo olhar para esse luto? Como é que tá? Porque quando é o equilíbrio leve, que a pessoa consegue se permitir, consegue incluir essa pessoa de uma forma leve, bem provável que ela já conseguiu tratar e ter um acompanhamento com o luto dela. Quando ela não consegue, pode ser o parceiro, pode ser o porteiro, pode ser quem ela encontra. Muitas vezes ela fica a todo momento trazendo essa pessoa. Por quê? Porque ela não está conseguindo ainda elaborar de forma clara como que está sendo essa perda para ela. Então, é muito importante observar qual é o ponto no qual ela está, nesse processo de luto, mas também entender aonde que ela está nessa relação. Legal. Porque aí sim vai ficar mais fácil e fluida essa conversa. Porque às vezes o outro está se entregando 100%, ela está na tentativa ainda. E aí algo também que é interessante trazer é a comparação. Porque antes, vamos supor, né? Se fosse meu esposo, meu parceiro. Nossa, ele fazia isso por mim, nananana. Tá. E essa pessoa que chega não faz nem a metade. Então, meio que ela ainda tá buscando a fazer os seus testes de vida para perceber o que vai fluir e o que não vai. E aí, essa comparação não é o correto de ser feita? Não é, mas é inevitável. Acontece muito esse movimento. Eu quero falar sobre uma outra questão de culpa. Também estamos ainda no assunto de culpa. Tudo isso é ligado. Sim. Mas uma coisa bem delicada também, que é a questão de estou num relacionamento ruim, sinto que já quero terminar, minha esposa perde um pai. Uau. E eu quero terminar. E aí? Eu espero ela passar pelo luto enquanto eu tô num relacionamento ruim ou eu termino? Forte tua pergunta, hein? Demais. Tu foi lá no profundo. Eu vejo a questão de até que ponto tu vai agregar na vida dela. Porque às vezes tu tá sendo um peso. E ela já sabe que tu é um peso.
E talvez nem ela tenha tempo para poder digerir essa separação agora para poder resolver. Então, talvez se tu vem e resolve, vai ser um alívio. Uhum. Mas se ela é uma pessoa muito dependente de ti, que ela precisa muito de ti, ou que ela não tem nem noção, talvez tu tenha essa noção que o relacionamento tá ruim e ela não vê dessa forma. Aí é onde realmente são vários fatores do relacionamento daí, né? Sim. É realmente ver como que está essa conexão entre eles, se já teve traição, se não teve. O que tá acontecendo ali? Digamos que são casos e casos. Uhum. Mas, de modo geral, para uma autoanálise, eu penso, eu consigo agregar nesse processo de auxílio a ela, em respeito a ela, nesse momento, ou eu vou ser mais um peso, mais um fardo? Porque muitas vezes, isso que tu trouxe acontece muito. A pessoa tá traindo, a pessoa passou por um processo de luto, continua na relação para tentar ajudar, mas ela tá causando um outro tipo de perda, um outro tipo de luto, que não é só a separação, é a traição, é o desrespeito, é outras coisas que envolvem aí também. Então, o primeiro ponto é você ser bem humano, olhar para si e pensar: eu consigo ajudar ou eu vou pesar? Gostei da resposta. Que bom. Gostei, de verdade, de verdade. Espero ter ajudado as pessoas. Também. Mas agora, a questão de culpa. Eu vou dar um meu exemplo, Tá. que eu acredito que seja muito bom, Uhum. porém depende em alguns casos, tá? Claro. Que é o seguinte, que a questão de briguei com meu pai ou com minha mãe, passou um dia, morreu. E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando nessa minha vida, depois que eu fiquei mais adolescente, assim, de adolescente para jovem adulto, foi de que a vida dos meus pais pode ser breve. Então, eu não quero ficar brigando com eles, discutindo. Até porque adolescente é meio palha, né? Sim, meio chatão, né? sim. Então, naquela época, terrível. Então, eu fui percebendo que... fases. Eu fui percebendo que não vale a pena ficar discutindo com meus pais. Principalmente, eu fiquei olhando pra morte. Isso me ajudou na minha relação com meus pais, por incrível que pareça. Olhar pra morte me ajudou na relação com meus pais. Muito não que era bom. ruim, tá? Mas é bom. Exato. Te trouxe... Melhorou ainda mais. Então, mas aí pra pessoa que não tem esse discernimento, não tem talvez esse conhecimento, esse jeito de ver a vida na questão familiar. Sim. Briguei com meu pai, ou com minha mãe, ou com meu irmão, ou com um amigo. Um dia depois, essa pessoa morre. Como é que eu consigo lidar com isso? É bem conturbado. Como eu trouxe anteriormente, a morte em si já te culpa por muitas coisas. E se teve um fator desse, é algo que é bem desafiador, porque a pessoa vai ter que elaborar muito bem essa perda. Vai ter que identificar os pontos, porque assim, qualquer relacionamento, qualquer convívio, pai e mãe, qualquer situação, 50% de cada. Então eu tenho meu 50% e o meu pai e a minha mãe, ou a pessoa no qual eu conversei, também teve seu 50%. De como que foi essa conversa entre si. De como que foi esse adeus sem ter sido um adeus. E eu tenho que olhar pra minha parte, de ver os meus erros, realmente, pra mim, assumir esses meus erros, mas também não ser tão punitivo comigo. Eu tenho que olhar todo o contexto. Mas o porquê que eu agi dessa forma? O que me magoou tanto e que fez eu ser essa pessoa que até então eu não sou essa pessoa? Você tem que... Normalmente a pessoa vai se... Muito. Mas ela precisa reconhecer onde ela errou, mas ela tem que olhar para todo o anterior, ver o porquê que gerou esse fato. Não significa ausentar a culpa, não, mas ela elaborar melhor o fato ocorrido. Porque se isso aconteceu, não foi de uma forma sozinha, solitária. Teve alguém no qual teve esse embate específico, sabe? Então é importante eu conseguir elaborar dessa forma, ver o porquê que isso aconteceu, de que forma que aconteceu. E aí, claro, né, trabalhar muito auto-perdão consigo mesmo. Teve um fato que aconteceu, que até foi recente, que era um caminhoneiro, ele atropelou uma pessoa. Ele não queria atropelar. No que ele foi entrar, teve uma pessoa que veio, cortou a frente, enfim, o cara foi culpado, foi errado, mas ele que acabou passando pela pessoa e faleceu na hora. Pensa no transtorno que ficou a cabeça dele. Eu não queria matar uma pessoa, mas acabou isso acontecendo. De que forma que isso aconteceu? Então, ele estava muito naquela situação toda. Então, o que a gente tem que trazer? Ok, reconhecer aonde que eu errei. Ah, foi algo que entrei rápido, não olhei. O que aconteceu aqui? Eu vou trazer realmente essa sensação para mim de onde está o meu erro, mas eu tenho que olhar todo o outro restante. A pessoa estava embriagada, não estava lúcida no momento, estava cheio de bebida para todos os lados, cortou a frente. Então, entende que se for uma discussão, ou um acidente, ou um suicídio, que é algo também que é muito forte, e aí a família sempre se culpa, a gente tem que olhar o contexto de cada um, mas sempre colocar na balança tudo o que aconteceu ali. Eu não posso, eu sozinho,
me apunhalar de todas as formas. Não. Eu reconheço a minha culpa, mas eu também tenho que ver todo o contexto. Para que aí sim eu possa ir trabalhando esse auto-perdão comigo mesmo. Eu errei, assumo que errei e vou trabalhando e elaborando cada vez mais e mais esse movimento. Porém, esse contexto te auxilia muito a sair desse lugar de culpa. Legal, eu ia te perguntar sobre essa questão de ter matado alguém sem querer. Sim, aham. Porque acontece. Muito. Talvez até alguém que esteja assistindo Sim, aqui é muito recorrente. ou conhece alguém, ou a fatalidade aconteceu Sim. com ele. Então Sim. é interessante ver essa questão no contexto. Sim. Mas é claro que, mesmo olhando o contexto, a pessoa ainda vai se sentir culpada. Muito. E vai demandar um bom tempo para que ela se sinta livre, até porque não existe essa questão de, estou livre da culpa. Ela sempre vai estar ali. Uma fagulha, Exatamente. um gatilho, Sim. um filme que ela viu. Sim. Vai voltar aquilo. Muitas vezes. Mas aí, como lidar com essa questão de toda hora ficar voltando? Depois de ver um gatilho, essa sensação volta. Significa que eu não me curei de fato? Ou isso sempre vai acontecer? Normalmente, quando acontece isso recorrente, é porque a pessoa não se permite olhar. Vamos supor, né? Casos assim, normalmente de acidentes, que acontece muito. Quando a pessoa chega pra mim, ela não consigo conversar com ninguém, porque ela tem muita vergonha. Ela se coloca no lugar de ser um monstro. Então, se eu sou um monstro que, na verdade, eu não sou, foi um fato que aconteceu, faz com que todo mundo fala, né? As pessoas vão vir pra acolher, não foi tua culpa. Mas isso irrita, porque foi minha culpa, foi eu. A pessoa entra naquela ira. Só que aí, nesse momento onde essas questões é muito importante pedir ajuda, tá? Porque realmente a pessoa tem mais dificuldade de elaborar sozinho. Porque aí ela tá muito nesse processo mesmo de culpa gigante. A morte se traz culpa, mas um processo, assim, ainda mais intenso. Então, quando ela vai realmente nesse momento de suporte, ela consegue aí organizando as caixinhas na cabeça dela. Ela vai conseguindo trazer mais leveza. Nesses casos de acidente que ocorre muito, quais os relatos que a gente tem depois, assim, o pós-acompanhamento, né? A pessoa traz de que, nossa, hoje eu peguei, vamos supor, peguei o caminhão, consegui sair de forma leve, hoje veio bem menos as memórias. Por quê? Porque ela tá elaborando o luto. Ela não tá só no momento, do trauma. Ela não tá só nos flashes que vem. Porque ela tá realmente conversando com ela mesma, trazendo consciência, pegando o contexto, que é muito importante. E aí ela vai conseguindo cada vez mais e mais liberar. Mas é um trauma, né? Ficou marcado na vida dela. Sim. E, Rose, mas agora na questão de se preparar para o luto. Vamos falar primeiro do leito de morte. Ali, a pessoa já está no leito de morte, já se sabe que ela vai morrer. Sim. E depois a gente toca no assunto das pessoas que ainda não vão morrer. Que só existe Estamos uma preocupação. Estamos vivos, mas eu tenho ou preocupação da minha morte ou a preocupação da minha mãe ou do meu pai, tá? Mas eu quero falar sobre aquela questão do leito de morte. Como é que tu acredita que a pessoa deveria se preparar? Ela já deveria olhar de fato para a morte daquela pessoa, acreditar que ela vai morrer, acreditar que ela não vai morrer, acreditar que ela possa ter uma melhora, mas os médicos disseram que não. E aí, o que a pessoa tem que fazer? Existe o nome, é o luto antecipatório. Tá. Eu gosto de trazer muita questão de teoria, mas de vivência. A teoria tem lá todas as formas, né? Que é o que você sente, mas na prática não é assim. A pessoa pode estar na última, já veio que não tem mais recurso, tu não consegue cair em si de que realmente está próximo de acontecer. Digo por experiência própria, pelos atendimentos, enfim, por tudo. A gente fica... Porque é algo que eu amo muito e não quero perder. Como que eu vou perder? Como comigo? Como com a minha família? Não dá pra isso encaixar dentro de mim. Então, eu tento a todo momento buscar a esperança. Buscar a esperança. Buscar a esperança. E no buscar a esperança vai entrar as crenças da pessoa. Por isso que muitas vezes vem a revolta após. Porque, tipo, me abandonou? Esqueceu de mim? Né? Aí vem muito esse movimento. Mas esse movimento do leito ali e tudo mais, é importante que, por mais que eu não queira aceitar, mas, novamente, eu preciso olhar para a realidade. É algo que é difícil eu conseguir elaborar, mas eu preciso estar consciente de. Então, questão, né, de idades, questão da saúde em si, e quando realmente já está no hospital e que vem ali os diagnósticos já certinho do que o médico traz, expectativas. Olha, 99,9% das pessoas, elas não conseguem elaborar esse luto. Elas ficam muito negação e elas ficam tentando até o último. E isso é bom, porque a gente também tá pulsando vida, é esperança. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso colocar o pezinho no chão e olhar de fato pra minha realidade.
Interessante isso. E aí me ligou um ponto da religião. A gente já vai falar sobre isso. Fé, Claro. tá? Fé e religião. Sim. Mas agora da pessoa que não morreu, por exemplo. Uhum. Eu vou falar da minha família, tá? Tá, claro. Que é o seguinte, a minha irmã, ela já falou muito sobre isso, de que ela pensa na morte, não pensa de uma forma pejorativa, tá? É uma forma de um cuidado, tá? Meus pais já estão, não tão velhos, 60 e poucos anos, hoje em dia, quase um novinho. Sim, Mas ela pensa. Eu, particularmente, não penso tanto. Porque eu entendo essa questão amor fati. Eu não sei se o pessoal já ouviu, se tu já ouviu falar. Eu tento trazer isso pra minha vida, mas, com certeza, muito desafiador. Olhar pra vida e falar, tá bom, todo mundo vai morrer. Ok, estou bem com isso. É fácil falar. Muito. Mas pra minha irmã, não. Pra minha irmã é complicado. Assim como pra mim também. Mesmo eu falando tudo isso daqui, se acontecer, eu nem sei o que eu vou passar. Sim. Mesmo eu dizendo, ok, eu já estudei sobre isso, eu entendo como é que funciona. Eu nunca passei por uma morte, por um luto. A única vez foi quando muito pequeno. Lembro do meu avô no caixão, quando ainda as pessoas colocavam o caixão dentro de casa. Sim, sabe? Que era muito comum. Muito. Não sei se ainda é hoje. Mas eu só lembro disso. Eu tinha, sei lá quantos anos, bem pequenininho. Então eu nem coloco isso como um luto. Sim. Mas a minha irmã tem isso. E aí eu fico pensando nas pessoas que têm medo da morte de um pai, de uma mãe que ainda estão vivos. E aí, como eu posso auxiliar minha irmã? Como é que tu auxiliaria essas pessoas que têm um medo da morte de um ente querido que ainda tá vivo? Novamente, 2 pontos bem importantes. Por quê? Quem tem o medo da morte é bom. Porque essa pessoa, ela tá vivendo os detalhes da vida. Eu gosto de falar de morte. E são poucas pessoas que gostam de falar de morte. Porque é aquilo que a gente lá na conversa inicial trouxe. Falar de morte parece que atrai. É algo doloroso, dói, eu não quero olhar. Mas quando eu olho pra ela todos os dias, quando eu acordo, e é como se ela estivesse aqui do meu lado, porque eu não sei daqui os próximos segundos, minutos, estamos vivos até quando não sabemos. Se eu trago ela presente na minha vida de que realmente, de fato, esse momento vai acontecer, a qualquer momento vai estar aqui presente, faz com que eu aproveite mais, que eu faça escolhas melhores, que eu aproveite mais os meus pais, que eu me permita estar mais com eles, que eu esteja realmente vendo meu pai falar e eu estar ali pegando os detalhes que talvez eu estou na correria e eu não observaria. E se eu trago essa consciência de que logo, de algum momento, enfim, vamos supor, eu tá com 60, vamos botar ali que seja mais 40, 50 anos que seja. Mas tu sabe que cada ano que passa tá diminuindo. E aí isso começa a dar um certo desconforto. Por quê? Parece que tá chegando isso, e eu não quero que chegue. Que seja daqui, enfim, muitos anos à frente. Mas a gente sabe que vamos passar. E aí o fato de aproximar ela faz com que há pessoas que entrem em pânico. E o fato de afastar a pessoas que se sentem confortável. O que eu indicaria é, aproxima. Deixa ela bem pertinho de ti. E a tua irmã, se já tá aqui, ótimo. Por quê? Porque ela tá vivendo. Porque quem passa por um processo de luto, ela olha pra vida de outra forma. Eu não sou a Rose de antes. Jamais. Hoje, eu vivo os detalhes da vida. Hoje, eu vivo de verdade. Ah, mas antes eu tinha minha irmã. Tinha, aproveitei muito. De todas as formas e jeitos. Mas hoje eu aproveito muito mais. Porque eu senti na pele que realmente isso acontece. E aí, quando acontece, é uma outra percepção de mundo que a gente tem. Então, é importante ter medo? Eu não digo medo em si. Eu digo trazer a presença da morte. Porque eu sei que vai acontecer. Mas não aos extremos. Tudo que é extremo não é legal, né? Equilíbrio. É trazer consciência. E isso um dia vai acontecer. Isso é um momento que, sim, vai acontecer. E aí, se eu trago essa sensação mais presente que vai acontecer, faz com que eu me permita viver o aqui e agora. Porque é o que eu tenho. Agora, se eu jogo lá pra frente, um dia vai acontecer, faz com que eu perca muitas oportunidades no aqui e agora. Perfeito. Muito legal isso daí. Mas agora eu quero falar sobre a questão da religião e de fé. Claro. Ok, a pessoa passou por um luto e ela tá ali perdida e ela olha pra fé, olha pra religião. Só que tem 2 caminhos aí. Ou ela vai trocar a dor pela fé ou pela religião e não vai olhar pra dor, ou a fé e a religião dela vai salvar ela. Como é que ela consegue discernir isso? De que, talvez eu tenha trocado vício pela dor, do vício da religião ou da fé. Como é que ela percebe isso, se ela tá inserida agora nesse caminho? Como é que ela consegue perceber? Normalmente daquele leito de morte que tu trouxe. Porque naquele momento, até pessoas que talvez não tenham uma crença específica,
ela busca. Porque eu tô desesperado. É. Então, vou buscar. Aí, se de fato aconteceu a morte, poxa, eu fiz de tudo, fiz isso, fiz aquilo. É claro que eu vou me revoltar, vou falar isso e aquilo outro. Enfim, é muito recorrente isso, independente de religião. Digamos que o maior índice é a revolta do que o contrário. Mas tem casos que aproxima mais. Tem casos que, de imediato já, no momento que realmente morre, a fé, ela gera algo muito forte na pessoa e ela já se intensificou, foi. Mas, normalmente, tem uma ruptura muito grande, porque a pessoa realmente entende como sou esquecido, não faz sentido estar aqui, a vida mesmo não significa nada. Ela realmente vai entrar em muita revolta consigo mesma. E com todas as crenças e fé que ela tem. E aí, trazendo a questão de religião, tem religiões que falam mais sobre a morte, forma de ressurreição ou não, espírito ou não, e tem outras que já não vai abordar tanto sobre isso. Então, é muito recorrente que depois, nesse pós, o momento em que ela vai tentar novamente resgatar, sair da dor e voltar para a fé, ela talvez vai transitar por alguns lugares, para tentar novamente ver aonde que ela se encaixa. E aí, muitos transitam e voltam para o mesmo lugar, muitos transitam e encontram outros lugares, mas é aquilo, é ver o que faz sentido para a pessoa e é onde ela consegue resgatar novamente essa pulsão de fé. Mas fé é muito importante para a morte. De que forma? Muito. É a esperança, né? A fé é a chama. A fé é você entender que não acabou. A fé é você entender que existe algo muito maior que te faz você estar aqui hoje. Se eu estou aqui hoje como alguém escolhido para estar aqui nesse plano terreno, tem algo que está pulsando aí. E se eu sou esse escolhido, que eu possa fazer essa minha trajetória aqui de uma forma marcante, de uma forma positiva. Não digo de ser aquela pessoa que, grandes projetos. Não, mas o teu projeto dentro de casa, com a tua família, com os teus pais, com quem tu ama. De realmente marcar o teu território de uma forma muito positiva. Porque essa fé, ela tá muito associada com tudo, e principalmente com a tua própria família. E aí, nesse momento onde tu entende quem é o teu pai, a tua mãe, teu esposo, teus filhos, faz com que isso fique ainda muito mais forte, porque tu sente essa presença. Independente do teu Deus. E ela realmente é a pulsão de vida, novamente. Porque aí, quando a gente tem a pulsão de morte, a gente tá depressão, desânimo, angústia. Quando a gente vai para a pulsão de vida, a gente vai olhar para a esperança, para o fôlego, para ir adiante, para o recomeço. E a fé, ela tá ali, né? Eu trago muito nos meus exemplos, assim. Teve momentos em que, depois da perda, eu fui novamente para os lugares aonde eu ia e eu virei as costas e disse, não, isso aqui não faz mais sentido para mim. Tudo que falou, fala de boca pra fora. Saí muito revoltada. Mas depois eu percebi que a revoltada era eu. Que eu que tinha que novamente voltar. E aí esse Deus que eu acredito, ele tava lá assim, ó, de braços abertos, dizendo, vem cá, eu sei que tu estás desse jeito, eu te entendo, te reconheço, mas eu tô aqui contigo. Então, a partir do momento que eu entendo que existe essa base forte que me mantém, que me sustenta, eu volto com força novamente. Então, a fé, ela é muito importante para esse processo. Muito. Tá, legal. Então, passamos aí por vários fatores do luto. Muitos fatores. Tem vários outros que a gente não abordou, mas agora eu quero ir para a questão de... Ok, passei por tudo isso, passei pela culpa, passei pela dor, passei pelo luto, ainda estou vivenciando ele, claro. Mas agora vamos falar sobre a melhoria de vida. Claro. Como é que essa pessoa que passou pelo luto agora pode ser uma pessoa melhor? Uma pessoa diferente? O que tu fala sobre isso? Ela vai se tornar uma pessoa realmente diferente de quem ela é, e principalmente como é construído isso, como é que ela coloca a intenção de ser uma pessoa melhor. Será que se ela estiver fazendo isso, ela não vai estar traindo quem ela era ou quem ela foi com essa outra pessoa? Muito boa também. Esse movimento de voltar para si, é um movimento desse florescimento, do renascimento, é um momento que faz você enxergar realmente a potência que você tem. Por quê? Caramba, eu passei por coisas que eu jamais imaginei que eu ia passar. Eu não digo eu, né? Quem passa pelo luto sabe disso. Quando você passa por esse processo, você fica... Nossa, isso foi tão desafiador, eu tô aqui de pé. E o fato de estar de pé, eu preciso fazer valer a pena. Preciso fazer realmente algo grandioso. E aí, novamente eu volto pela tua visão de mundo que muda. Por quê? O trabalho que tu vai estar, as pessoas vão estar reclamando de coisas que tu vai pensar assim... Nossa, tá reclamando da chuva. Nossa, tá reclamando de que o despertador foi tal horário. Tá reclamando que esqueceu isso. E aí tu percebe que antes você era essa pessoa que você reclamava de tudo também. De coisas tão simples. E que hoje a tua reclamação seria... Como eu queria tal pessoa que hoje me dá um abraço. Como eu queria hoje poder tomar um café com essa pessoa. E aí nesse momento que tu percebe a tua visão de mundo mudar, tu começa a filtrar muitas coisas. Tu começa a ver o que faz sentido pra ti. Ciclos se fecham.
muitos ciclos se fecham, porque aí não faz mais sentido, mas muitos ciclos se abrem, porque tu te abre para uma nova pessoa, para uma nova oportunidade. E claro que a gente tá falando de um momento onde a pessoa já conseguiu elaborar muito bem esse luto. Porque aí ela vai realmente se permitir a esse florescimento novamente. Porque daí ela começa a fazer as coisas diferentes em detalhes. Porque eu entendo que se a morte chegou do meu ladinho, logo ela vai chegar novamente. A gente não pode cair na ironia de que vai demorar. Ou até mesmo na questão de que não vai mais acontecer. Ou tu ficar muito na vigília de que vai acontecer a qualquer momento. Novamente, né? Os extremos. Volta para o equilíbrio. Entenda que é a vida. Logo vamos perder novamente alguém. Mas que eu preciso já estar reconstruído com o meu próprio eu. E teve uma fala sua antes que me chamou a atenção, que agora ela voltou. Que foi quando tu disse assim, não sei como que eu iria reagir, a preparação ali e tudo mais, né? Mas eu te digo que não tem a preparação. Sabe por quê? É importante falar de morte, é importante tudo que a gente vem conversando, mas é somente vivendo. Eu tive uma perda significativa, eu tive várias, mas a mais significativa foi a minha irmã. Mas quando eu perder uma mãe, um pai, enfim, quem eu perder, eu não sei como que eu vou reagir. Eu não sei como a outra pessoa vai reagir. Por quê? Cada perda é diferente uma da outra. Cada posição da nossa vida, a gente vai estar numa outra fase, num outro momento. Claro que a minha consciência sobre morte, ela é muito mais além, porque me aprofundei, porque eu estudo e acolho pessoas. Mas não significa que eu sou ilesa. Claro que não. Eu vou sentir, eu vou ter meu processo de luto novamente, mas vai ser a minha forma de reação, de reagir. Da mesma forma, cada pessoa que está aqui escutando a gente hoje, ela vai passar por outros tipos de morte, mas ela também não sabe como é que ela vai reagir. Porque é somente no momento em que você está vivendo aquilo. Então, a preparação, que eu diria, seria o quê? Falar mais sobre morte, com a família mesmo falar. Eu sempre converso muito com meu marido sobre morte. E quando eu falo, ele é um desses que diz, para, não fala nisso. Não sei o quê. Ele traz muitas essas questões assim. Mas eu digo, é importante a gente falar. Eu digo pra ele, se acontecer alguma coisa, eu não quero ficar nesse lugar. Eu não quero esse cemitério, eu quero tal lugar. Eu não quero ser assim, eu quero ser assim. Eu sempre trago alguma coisa. Por quê? Porque eu não sei. Então, se a gente tem essa comunicação de falar de forma leve, se um dia acontecer, ele vai saber como que eu quero. E as pessoas têm dificuldade por quê? Porque eu não quero falar sobre como é que vai ser. Não vai acontecer. Pode acontecer. Então, a forma de se preparar é falar, conversar sobre, mas no momento que chegar, daí a gente tem uma outra conversa. Que legal. Porque daí é um outro processo. E falando em conversa, assim, quem quiser conhecer o teu trabalho e principalmente o que tu faz e quais são as terapias que tu usa para acolher essas pessoas que estão... Eu ia falar essa palavra o podcast inteiro, mas eu acho que se fala enlutado, né? Quando a pessoa tá passando por um luto. Isso, enlutado. Parece estranho, né? Falar enlutado, parece outra coisa. E pesa, né? Pesa. É eu estranho. Sinto que pesa. É esquisito. Sim. Mas enfim... Pra quem tá passando pelo luto, como é que tu pode ajudar? Quais são as terapias e como é que elas funcionam também? A gente pode falar sobre algumas. Que legal. Como é que funciona? Ótimo, muito bem. Então, eu atendo em Jaguaruna, né, aqui em Santa Catarina, mas também pela internet, de forma online. A gente inicia com uma conversa terapêutica, é um momento de acolhimento mesmo, onde a gente vai realmente entender em qual momento a pessoa está, né? Como que ela tá conseguindo elaborar esse luto. Então, esse início é muito importante para que a gente possa conhecer de fato onde ela está. E eu trabalho com o Reiki, que é mais uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, com barra de Axe, que a gente ativa 32 pontos específicos para ajudar na tomada de ação da pessoa, como também terapia multidimensional, que trabalha muito o cardíaco da pessoa, as emoções e tudo mais, e também a constelação familiar. Então, digamos que é um conjunto, né? Hoje estou no 8º semestre em psicologia, que também a gente acaba entrando em muitas abordagens, conhecendo muito mais o ser humano, mas eu sempre digo assim, que a gente não pode entrar numa caixinha específica, a gente precisa conhecer o todo, porque imagina, sei lá, um robô, tecnologia que hoje está tão avançada, imagina o ser humano, que tem inúmeras formas, cada pessoa é um jeito, cada um tem uma forma de sentir, de ser. Então, essa área, né, da saúde, essa área do ser humano em si, a gente tem que estar sempre antenado, acompanhando e entendendo para poder realmente auxiliar. E aí, com essas ferramentas que eu trabalho, a gente vai auxiliando muito nesse processo do luto. O Reiki eu gosto muito, por quê? Porque a gente vai trabalhar muito essa questão espiritual. Então, normalmente, as pessoas lá atrás, como que ela tá, mas tem coisas que ela não fala. E depois, quando a gente vai realmente fazer o momento, né, da limpeza energética, espiritual, ou até mesmo ativando os pontinhos ali, a gente percebe muitas coisas que estavam ali que ela não consegue soltar, realmente situações que ela tranca. A gente trabalha com 7 pontinhos de energia. Normalmente o luto é a garganta que pega bastante, que é o laríngeo, porque a pessoa segura. Eu comparo como se fosse um cano entupido e essa vibração tá aqui.
a sensação que dá é um nó. Parece que tem um negócio que rasgando, porque ela não consegue realmente falar o que ela tá sentindo. E ela segura muito. E o cardíaco, né? É uma grande esponja, sempre comparo isso também. A pessoa tá aqui embaixo, ela colocou todas as dores dos outros também aqui em cima. E aí é como se a gente precisasse fazer esse movimento de tirar esse excesso, deixar somente o que é dela, a dor dela, para que ela possa ir digerir. Então, dá muito certo, assim, esse acompanhamento, porque a gente faz esse momento do acolhimento, mas também faz com as técnicas para auxiliar bastante. É muito bom. E todas elas trabalham de uma forma diferente, ou são integrativas juntas ali no caso? Como é que funciona? Os atendimentos presenciais, a gente começa com a conversa, com o acolhimento, depois eu faço o reiki a barras. Mas tem pessoas que, às vezes... Ah, Rose, hoje eu quero esse, hoje eu quero aquele. Eu deixo pela pessoa, mas o protocolo geral que eu uso são esses, né? O reiki e a barras. E aí depois também tem a terapia multidimensional, que daí eu faço muito à distância. É pessoas da Alemanha, Itália, pessoas de fora. Que aí é onde a gente faz o quê? É acesso ao campo energético dessa pessoa. E aí é muito bacana também, porque ali aparece também muitas coisas que até então a pessoa não traz nada. Muitas pessoas eu nem conheço de atendimento que eu faço. Só peço o nome, data de nascimento e endereço dela. E no dia que eu vou fazer a conexão, eu aviso ela. E depois eu envio um relatório para de tudo que chegou. Então, às vezes ali aparece realmente a morte do que aconteceu, os movimentos que ela precisa trabalhar. É lindo, assim, é bem incrível. Porque a terapia multidimensional é como se fosse praticamente até uma canalização. Que a gente vai trabalhar muito cardíaco, né? Então, é uma conexão muito profunda do enraizamento que a gente faz para trazer toda essa clareza para a pessoa. E aí é incrível, assim. Sou suspeita a falar. É interessante, gostei da forma que tu falou. Talvez a gente possa trazer tu novamente aqui para falar sobre essa terapia multidimensional. Com certeza. É uma honra. Legal. Show. Então, perfeito. Vamos fazer então um próximo episódio sobre isso. Com certeza. E tem muitos tipos de perdas que a gente nem falou, né? A gente focou somente na parte do luto, mas tem a perda de relacionamento, tem perdas... até aconteceu esse caso também, de uma mãezinha que perdeu um feto, ainda nem sabia o certo também, mas não deixa de ser um luto. Sim. E ela ficou assim, tá, mas eu tenho que sofrer? Não tenho? Porque não tava ainda entendendo o que estava acontecendo, né? Perda de pets também acontece bastante. As pessoas têm vergonha de realmente dizer que tá sofrendo pelo pet. Transição de carreira. Às vezes uma demissão. Nossa, tem muitos fatores. Tudo que é um fechamento de ciclo vai te trazer oportunidade para um novo ciclo, né? E essas perdas é muito importante que a gente possa entender o que foi fechado para que eu possa reconstruir e ir para o recomeço novamente. Tá, legal. Então, quando tu voltar aqui sobre a terapia multidimensional, o pessoal vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem sobre o tema que a gente acabou de abordar. Claro. E aí a gente volta para responder elas, pode ser? Sim, combinado. Tá, legal. E, Rose, como é que as pessoas podem te encontrar? Tu tem um Instagram? Tenho um Instagram, pode me encontrar no Instagram. Instagram é rosefernandes.terapeuta. Bem fácil de achar. Rose com Y. Tá, com Y, então. Isso. E ali mesmo no Instagram, no link da bio, eu tenho um programa de acolhimento. A gente ia falar sobre isso, verdade. Que bom que tu me lembrou. Como é que ele funciona? Então, ele funciona realmente de uma forma online, onde qualquer pessoa pode ter esse acesso, né? Bem no link da bio vai ter o acesso a esse programa de acolhimento. Onde ali a gente vai estar falando sobre luto. Falando sobre morte, trazendo para ela se localizar. É como se fosse aquele mapa que a gente falou no início da conversa, um GPS, para ela poder entender em que momento em que ela está. E aí eu já aproveito a trazer a questão das fases que a gente não falou. Não existe fases, tá, galera? Não fiquem aí buscando na internet qual é a fase que tá, porque não existe fase. Cada um tem o seu processo a ser vivido. E ali nesse movimento, né, nesse programa de acolhimento, a gente traz muito isso, para você entender o momento em que você está, respeitando esse momento, sem ter uma afobação de uma linha de chegada, mas realmente perceber. Então, lá tem desde o momento de como que eu vou fazer a despedida dos pertencimentos da pessoa, conseguir, até mesmo tem pessoas que vão participar, que estão participando, advogada, que vai falar sobre inventário, personal para falar sobre atividade física. São várias pessoas que estão participando desse programa para poder incrementar e chegar nessas pessoas, né, para entender que, sim, o processo de luto precisa ser digerido, essas portinhas têm que estarem abertas, para a gente olhar para tudo que precisa. E ali é um lugar mesmo de acolhimento que ela pode se encontrar. Eu digo assim, eu te vejo, você está conseguindo perceber que estamos juntos nessa caminhada. Legal. Rose, muito obrigado pelo episódio. Agradeço, foi muito bom. Muito que bom, fico feliz. Fico feliz. Conte comigo. Com certeza. A gente vai voltar aqui pro episódio para aquela terapia multidimensional. Claro, voltaremos. Tá? Vai ser bem interessante. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui nos comentários, tá, pessoal? E se você assistiu até agora, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal. E é o seguinte, uma última palavra, pessoal. O maior ato de coragem é pedir ajuda. Isso daí mexeu muito comigo, essa frase, e eu tenho certeza que vai mexer com muitas pessoas também. O maior ato de coragem é pedir ajuda. Então, peça ajuda.
no seu momento, com certeza. Você não necessariamente precisa pedir lá naquela decisão onde que você tá aflito e tudo mais. Seria interessante? Ok, seria interessante. Peça no seu momento. Lembre-se dessa frase, tá bom? E o meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, o Instagram da Rose também. O meu canal de cortes vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema relacionado a luto ou a qualquer, sei lá, âmbito social da sua vida, comenta aqui nos comentários que possivelmente eu possa trazer um convidado que no próximo episódio possa te ajudar ou não, tá, gente? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau!